Olá, meu nome é Simone, sou médica nefrologista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nefropatia por IgA, ou também conhecida doença de Berger. Esse canal ele aborda temas de nefrologia que tem como público-alvo o paciente. Nosso foco não é o estudante de medicina, não é o residente de nefrologia, até porque não entramos em detalhes sobre arsenal terapêutico, qual é a melhor escolha de imunossupressor, quais são os achados patognomônicos de biópsia renal. Nosso foco, na verdade, é o paciente, para que ele se reconheça na sua doença, consequentemente entenda a importância do diagnóstico precoce, do tratamento e do segmento, assim como o rastreio familiar. E hoje nós vamos falar sobre a doença de Berger ou nefropatia por IgA. O que é a doença? A nefropatia por IgA é a glomerulopatia primária mais comum do mundo, com predomínio na Ásia. Glomerulopatia por IgA. Vamos entender esse nome primeiro. Conforme eu já havia comentado, glomerulopatia é qualquer doença que afeta as unidades de filtração do rim, que são os glomérulos. E IgA é a abreviação de imunoglobulina A. Imunoglobulina é o mesmo que anticorpo. Mas espera aí, Simone, tem algo errado nisso. Se eu entendi, glomerulopatia por IgA significa glomerulopatia por imunoglobulina A. É uma doença provocada por um anticorpo, por uma imunoglobulina A? Se o anticorpo serve para nos proteger, como pode uma doença ser provocada por um anticorpo? Isso mesmo, esse é o X da questão. De fato, os anticorpos eles servem para nos proteger, mas quando eles são formados na sua estrutura correta, quando eles estão com sua estrutura alterada, pelo contrário, eles não nos protegem, eles na verdade ativam o nosso sistema imune para que se formem anticorpos contra eles, para que eles sejam eliminados. No caso da nefropatia por IgA, a imunoglobulina A ela tem um defeito na sua fabricação, digamos assim, ela nasceu defeituosa. E esse defeito faz com que o nosso próprio organismo rejeite essa molécula e produza novos anticorpos para eliminar esse anticorpo defeituoso, anular o seu efeito e removê-lo do organismo. Vamos fazer um exemplo bem ilustrado. Vamos imaginar que o nosso corpo ele funciona como uma fortaleza. E uma fortaleza, ela é defendida por guardas, vários guardas, para proteger essa fortaleza. Os guardas são os anticorpos ou também imunoglobulinas, como eu havia comentado. Cada guarda, ele recebe uma letra para identificá-lo, conforme o local que ele protege. Então, nós temos o guarda A, ou imunoglobulina A, nós temos o guarda M, ou imunoglobulina M, certo? E cada guarda vai sendo assim identificado. Um espião, para entrar nessa fortaleza, ele tem que se disfarçar. Então, ele vai se disfarçar de um guarda. Então, ele vai pegar a mesma roupa, ele vai imitar a caminhada, mas vai ter uma hora que ele vai ser descoberto. E a chefia da fortaleza vai recrutar operações especiais, grupos táticos, para remover esses guardas invasores do organismo. Então, quando os guardas, eles vão e pegam esses guardas invasores, eles o prendem e se conectam a ele e vão conduzindo esses invasores pelos corredores da fortaleza, que no nosso exemplo é pela circulação, até a porta de saída do nosso corpo, que no nosso caso é o rim. No rim, que é o órgão de saída, o sangue é filtrado e vão se acumulando lá guardas invasores. Isso vai provocar um processo inflamatório local intenso a ponto de prejudicar o funcionamento adequado do rim. Isso gera uma bagunça local. Então o rim começa a deixar passar células do sangue, começa a deixar passar proteína, porque ele não consegue funcionar de forma adequada, visto que eu tenho um processo inflamatório gerado pelo depósito, pelo acúmulo, desses imunocomplexos, ou seja, essa junção de anticorpos defeituosos com anticorpos que foram feitos para eliminar eles. E, portanto, toda vez que vai saindo essas células do sangue, que no caso as células vermelhas, eu tenho um quadro chamado de hematúria, que é uma característica marcante da nefropatia por IgA. E, portanto, de forma bastante ilustrada, você entendeu agora a fisiopatologia da nefropatia por IgA e por que a hematúria é uma característica marcante. Vamos falar um pouquinho sobre dados epidemiológicos. A nefropatia por IgA ela pode acometer pessoas de qualquer idade.
idade, mas de modo geral ela é uma doença do adulto jovem, ou seja, acomete segunda e terceira décadas de vida. É mais comum em homens, mas também acomete mulheres e é mais comum em pessoas de origem asiática. Fatores genéticos têm relação, mas ainda não está muito definido o seu mecanismo. Vamos falar um pouquinho dos sinais e sintomas da nefropatia por IgA. A apresentação clássica da doença é a presença de sangramento visível na urina, que acontece de forma simultânea com infecções respiratórias ou de trato gastrointestinal ou após uma atividade física extenuante, mas também pode vir acompanhada de uma dor em flanco, uma febre e, portanto, quando a pessoa entra na urgência com esse quadro de sangramento na urina, febre, dor em flanco, o que é que o pessoal pensa? Ou é pedra ou é infecção urinária, mas também podemos estar diante de um quadro de nefropatia por IgA. Mas essa apresentação clínica clássica, ela não acontece em todo mundo. Acontece cerca de 40%, 50% dos pacientes. Outros pacientes, eles vão apresentar apenas um sangramento microscópico, uma hematúria microscópica que só é visualizada em exames de rotina. Então, cerca de 30% a 40% dos pacientes vão descobrir a nefropatia por IgA através de investigação em consultório de uma hematúria que ainda não tem uma causa definida, sabendo que hematúria tem outros diagnósticos diferenciais conforme outros vídeos que postamos aqui. Nós falamos de doença de membrana fina, nós falamos de síndrome de Alport, que entram no diagnóstico diferencial de hematúria. Por último, de manifestação clínica, que nós falamos do sangramento visível, do sangramento microscópico e, por último, nós temos um quadro mais agressivo da nefropatia por IgA, com piora progressiva da função renal e necessidade de hemodiálise ou diálise peritoneal. Vale frisar que em adultos jovens pode aparecer manchinhas avermelhadas ou arroxeadas, principalmente em membros inferiores, que nós chamamos de púrpura, que corresponde à forma sistêmica da nefropatia por IgA, que é provocado por uma vasculite, ou seja, inflamação dos vasinhos da derme. Além disso, também podemos encontrar artrite, que é inflamação das articulações, dor, artralgia e dor abdominal. Percebem que a variedade de formas que a doença se manifesta são inúmeras e como o objetivo do nosso vídeo não é falar de todas as formas, não é formar pessoas especializadas em nefropatia por IgA, não é isso. É apenas atentar que hematúria precisa ser investigada, porque nefropatia por IgA entra como hipótese diagnóstica. Apenas a título de observação, precisamos reforçar que a nefropatia por IgA, às vezes, ela pode não ser a doença primária, ou seja, não é a doença que veio primeiro, ela pode ser secundária a alguma outra doença que não foi diagnosticada, principalmente cirrose alcoólica, doença de Crohn, doença celíaca, dentre outras. Portanto, assim como a gente não vai falar de tratamento, mas também é importante frisar que o tratamento ele deve ser direcionado para a doença que está provocando a nefropatia por IgA, se o caso for de uma doença secundária, se a nefropatia por IgA for secundária a alguma outra doença. Como se faz o diagnóstico de nefropatia por IgA? Todo o quadro clínico apresentado, então um paciente que chega com hematúria que ainda não tem diagnóstico, e o diagnóstico firmado mesmo é através da biópsia renal. O tratamento imunossupressor não é o nosso foco, até porque nem todo paciente recebe tratamento imunossupressor. Isso depende do risco que o paciente tem de evoluir para falência renal. Eu vou focar no tratamento geral, é aquele tratamento que vale para todos. Qual é? Controle rigoroso da pressão arterial, porque dessa forma eu consigo controlar a perda de proteína, o controle no consumo de sal e também existe um recurso adicional que está sendo implementado agora, que é o controle da perda de proteína com alguns antidiabéticos orais da família das glifosinas. E o óleo de peixe, doutora? O ômega 3, ele é bom, ele não é? É um ponto bem polêmico, bem controverso. Como o óleo de peixe ele é rico em ômega 3, se mostrou o papel do ômega 3 na redução do processo inflamatório. No entanto, esses benefícios eles não foram consistentemente encontrados nos trabalhos. Então, como ele apresenta poucos efeitos colaterais,
a gente não contraindica, fica a critério do paciente. Então, ele só tem como efeito colateral ficar o gosto de peixe na boca ou aumento de gases intestinais, mas fica a critério do paciente, contanto que ele não substitua o tratamento padrão por ômega 3. E a retirada das amígdalas, a tonsilectomia, ela é considerada como parte do tratamento? Não. Alguns estudos em população japonesa encontraram benefícios na retirada das amígdalas, no controle da proteinúria e no controle da hematúria, mas isso não foi encontrado na população caucasiana, na população chinesa, então nós deixamos a tonsilectomia a critério da otorrino. Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo que nós falamos sobre nefropatia por IgA, sinais, sintomas e tratamento de forma geral. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal e ativa o sininho para as próximas notificações. Um abraço!